Hoje de manhã eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 1, verso 1. Fique com a sua Bíblia aberta em Marcos, por gentileza. E nós vamos trabalhar o livro de Marcos praticamente quase como um todo. E nós vamos, nesta manhã, aprender a seguinte verdade. A mensagem de hoje de manhã é a seguinte: a beleza do Evangelho segundo Marcos. A beleza do Evangelho segundo Marcos. Para isso, preciso da ajuda de vocês. Tem que acompanhar comigo, à medida que a gente vai andando por todo o livro de Marcos. O que nós vamos tratar agora aqui é ver a floresta e não apenas as árvores. A gente vai poder ver de forma panorâmica o livro de Marcos como um todo e enxergar a mensagem dele como uma mensagem extremamente bela. Então, preste atenção, foque, Deus nos abençoe agora de manhã. Marcos 1, verso número 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Nosso Deus. Senhor Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso, em nome de Cristo. Amém. Amém. O pai da igreja, João Crisóstomo, argumentou uma vez que nós podemos conhecer que a Bíblia é a palavra de Deus como você é treinado para reconhecer uma boa música, uma bela música. Como é que você sabe que uma música é bonita? Apenas ouça. Assim também com a Escritura. Leia. Então vamos considerar o Evangelho de Marcos e ver sua beleza. Nós reformados enfatizamos tanto a verdade, que temos que enfatizar mesmo. Enfatizamos a bondade, que é a ética. Mas eu queria hoje de manhã que você visse a beleza do Evangelho segundo Marcos. Não apenas a beleza, mas como ele escreveu a verdade de forma bela. E assim entender ainda mais o Evangelho. A beleza sendo um instrumento para aprofundar ainda mais na grandeza da boa notícia de Jesus Cristo. Então vamos ver a beleza do Evangelho segundo Marcos. Primeiro, olha a simetria desse Evangelho todo. Do jeito que ele começa, ele de forma similar termina. Então veja primeiro a beleza do Evangelho de Marcos com a sua simetria. Do jeito que ele começa, ele tende a terminar de forma similar. Por exemplo, o nosso primeiro verso, Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como é que ele termina? Está lá no final, lá na cruz, no capítulo 15, versículo 39. O centurião, vendo, disse: verdadeiramente este homem era o quê? Filho de Deus. Começa e termina do mesmo jeito, com o tema de que Jesus é o Filho de Deus, o Rei Jesus Cristo. E esse tema ele sai desenvolvendo desde o capítulo 1 até o capítulo 16. Impressionante. Outra simetria: Jesus de Nazaré. Você vê isso no versículo 9 do capítulo 1. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e depois João foi batizado no Rio Jordão. Essa verdade é repetida de Jesus de Nazaré lá no finalzinho, no capítulo 16, quando diz no versículo 6 o seguinte: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Do jeito que ele inicia, ele termina. E o tema de Jesus como Nazaré, pode alguma coisa boa vir lá de Nazaré? É o tema de Jesus como mestre, como aquele que ensina, alguém que não
que veio daquele lugar, que aí o tema de Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ressuscitou, e que ensina, mesmo vindo de um lugar humilde, já mostra a sua exaltação. Esse tema todo, desde o início até o fim, é desenvolvido por Marcos. Mas tem mais simetria. Do jeito que ele inicia, ele termina. Lá no batismo de Jesus, no capítulo 1, versículo 10, diz que quando Jesus sai da água, o que acontece com os céus? É um verbo específico aqui em Marcos. Os céus se rasgam. Rasgaram-se os céus. Esse verbo rasgar, como ele faz aqui no batismo de Jesus, é repetido lá no fim do capítulo 15, versículo 38. Quando Jesus morre, a câmera sai lá de Gólgota e vai para dentro do templo. E o mesmo verbo que é típico só de Marcos, que é que acontece, o mesmo verbo que fez com que o céu rasgasse, rasga também o que? O véu do templo de cima a baixo, dando outro tema para o livro de Marcos, o tema do templo. Como o templo é um microcosmo do mundo todo. E ele sai desenvolvendo isso no Evangelho todinho, do início ao fim. Mas tem mais. Tem outra simetria. Do jeito que ele inicia, ele começa mostrando a beleza desse Evangelho. João Batista prepara o caminho para Jesus. E Jesus prepara o caminho para os seus discípulos depois da ressurreição. Você vê isso no capítulo 1, versos 2 a 3, João Batista preparando o caminho para Jesus. E no final, na ressurreição, no capítulo 16, versículo 7, é Jesus que prepara o caminho para os discípulos, para trazer o Evangelho para as nações. E esse paralelo entre Jesus e João é desenvolvido por todo o Evangelho de Marcos. Do jeito que ele inicia, ele termina, mostrando a simetria, a beleza deste Evangelho. Mas tem mais uma simetria que eu queria que você veja em contraste. No Evangelho de Marcos, no versículo 32 do capítulo 1, você tem, sabe o que? Um pôr do sol. À tarde, ao cair do sol, ele vai e enfrenta os demônios, vai enfrentar os capirotos. Por isso está tudo em trevas. Tem ali, cai o sol. E aí você vai ter, olha que coisa interessante. No final do Evangelho, quando Jesus ressurge, historicamente, é um simbolismo impressionante. Sabe o que acontece no final? No capítulo 16, vai lá, no capítulo 16, versículo 2. Do jeito que ele inicia, ele termina. Pôr do sol no início, quando ele vai enfrentar os demônios. Mas no final, no capítulo 16, versículo de número 2, o que é que diz aí? Olha aí. E muito cedo, no primeiro dia da semana, aí a nossa tradução está como? Ao despontar do sol, no nascer do sol. Pôr do sol no início, nascer na ressurreição e mostrando o tema da escatologia inaugurada. Onde ele vai desenvolver isso desde o capítulo 1 até o capítulo 16, mostrando como os céus, o novo céu e a nova terra já se inauguraram no reino de Cristo. Toda maneira que Marcos inicia, ele termina. E ele desenvolve esses temas por todo o Evangelho, mostrando uma simetria no seu conteúdo, uma beleza impressionante. Então nós vemos primeiro o quê? Simetria, para você ver como esse Evangelho é maravilhoso. Segundo, você agora vai ver os paralelos da identidade de Jesus, para você ver a beleza desse Evangelho maravilhoso. Marcos começa a sua primeira metade do livro, dos capítulos 1 até capítulo 8, com perguntas sobre quem é Jesus. Quem é ele? Por exemplo, os discípulos, quando estavam lá, morrendo de medo por conta dos ventos e das ondas, perguntam: nós vamos perecer. Aí Jesus calma tudo e eles perguntam, depois de Jesus acalmar o mar e todas as coisas, naquele momento: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso no capítulo 2 também, quando Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, para o paralítico. E os escribas dizem: quem é que pode perdoar pecado senão um só, que é Deus? Lembrando até do Shema, pergunta: quem é esse que pode perdoar pecado senão só Deus? É blasfêmia. E aí você vê perguntas sobre Jesus
por exemplo, sobre a confissão de Pedro, lá no capítulo 8 de Marcos, e até no Sinédrio, no capítulo 14, também respostas para essa pergunta, mostrando quem é Jesus. Mas a identidade dele é especialmente revelada. Presta atenção aí na beleza. Porque se é para ler do início ao fim com uma narrativa, mas também você tem que ler com eventos e perícopes e partes do Evangelho de Marcos como coisas paralelas para responder quem ele é. Quais são esses eventos? 3: batismo, transfiguração e crucificação. Não apenas ler de forma linear, mas de forma paralela em blocos. É uma coisa espetacular. Como é que alguém pode escrever dessa forma? Quer ver como tem paralelos? O batismo. O que acontece no batismo que a gente viu? Os céus se rasgam. Na transfiguração, o que acontece? A nuvem desce. E na crucificação, que é um microcosmo do mundo, o templo com o seu véu dos santos é rasgado. Uma voz sai dos céus no batismo. Uma voz sai do céu na transfiguração. Mas na crucificação, o que tem? Você viu que o pastor disse ontem? Silêncio. No batismo, o que a voz diz? Este é o meu filho amado em quem me compraz. Na transfiguração, quando eles estão lá, com medo porque desceu a nuvem, o que é que diz? O que é que diz lá? Este é o meu filho amado, o que é que diz? Ouça-o! E aí, na crucificação, silêncio de Deus. Mas tem alguém que fala, né, que nós já vimos? O centurião dizendo a mesma verdade da voz divina no batismo e na transfiguração. Este homem era verdadeiramente, a mesma verdade que filho de... Olha os paralelos, não é normal. É feito para você comparar o batismo, a transfiguração com a crucificação em termos de paralelo e até contrastes. Quem é que estava batizando Jesus? João Batista. Mas você sabe que lá em Marcos 9, versículo 13, João Batista é quem? Pelo próprio Marcos. Elias. Quem é que estava com Jesus na transfiguração? Moisés e Elias. E na crucificação, quando ele grita Eli, Eli, Sabachthani, o que é que eles ouvem? Está chamando por... Não é normal. Eu não acho normal um negócio desse. Não é normal. Você vê a beleza desse evangelho, onde Marcos não apenas escreve de qualquer forma, mas ele mostra um drama em sua narrativa, mostrando a identidade de Jesus, os seus registros, encontrados no início, no meio e no fim do evangelho, no batismo, transfiguração e crucificação, de uma maneira paralela. Você vê essa beleza na harmonia, dentro da harmonia da própria narrativa linear. É um negócio espetacular. Você vai perceber um pouquinho mais agora a beleza desse evangelho, na simetria, do jeito que ele inicia, ele termina. Você vai ver a identidade desse Jesus maravilhoso, que ele mesmo pergunta da própria narrativa pelos personagens: quem é este? Ele responde no batismo, na transfiguração, na crucificação. Mas agora você também vê essa beleza no relacionamento entre cura e discipulado. Eu peguei isso de um pastor chamado Rich Lusk. Você pode agora chegar nesse ponto, para ele um exagero, 46, mas eu gostaria que você olhasse comigo para ver algo mais profundo de como ele escreve, a fim de podermos perceber ainda mais a verdade do Evangelho. A relação entre cura e discipulado. Preste bem atenção, depois de casa você pode conferir, se você ficar olhando para o texto não. Marcos 1, versículo 16 a 20, você tem 4 discípulos chamados. Pedro, André, João e Tiago, são chamados 4. Logo depois, 4 indivíduos são curados, seja fisicamente ou exorcismo de demônio, correspondendo com 4 discípulos que são chamados com 4 curas. E aí tem um resumo do ministério de Jesus de cura no capítulo 1, versículo 32 a 34. No capítulo 2, versículo 13, você tem um chamado de outro discípulo chamado Levi. Está lá na coleteria, ele chama. O que é capaz de esperar? Dentro do padrão? Logo depois é seguido de uma história de cura do homem da mão ressequida, no capítulo 3, versículo de 1 a 6. Aí no capítulo 3, versos de 7 a 12, tem um resumo do ministério de Jesus de cura e de exorcismo.
No capítulo 3, versos de 13 a 19, 12 discípulos são chamados. 4 nomes novos. Não é Levi mais, é Mateus. Mas é um novo nome. Certo? 4 nomes são já mencionados aí, que estavam no capítulo 1. Mas 8 não. 8 dos discípulos aí no capítulo 3 não são mencionados. Inclusive esse, que é o mesmo Levi lá, mas o nome dele aqui em Marcos 3 é Mateus. O que segue depois parece coincidência demais. São 8 indivíduos curados. O demônio foi possesso exorcizado no capítulo 5. Depois a cura da menina de Jairo. Depois a mulher que sangrava. Depois o surdo e mudo. Depois aquele cego que é curado em duas etapas. Depois outro que é mudo e surdo, demônio, o menino que está endemoniado. Depois o cego Bartimeu. Exatamente 8 curas. E aí de novo tem um resumo do ministério de Jesus de cura no capítulo 6, versículos 53 a 56. Para cada nome de discípulo há uma cura. E isso não é por acaso. Faz até a gente pensar mais na relação entre os dois. Onde aqueles que são verdadeiramente chamados por Cristo como salvos, é uma cura espiritual. Você começa a ver a relação das duas coisas. Mas tem mais, você vê a ressurreição e a cura. Capítulos de 1 a 5, Jesus cura o corpo. Preste atenção nisso. Dos capítulos de 1 a 5 em Marcos, Jesus cura o corpo das pessoas. Febre, lepra, paralítico, homem de mão ressequida, mulher que está sangrando. E aí, de 1 a 5, culmina no finalzinho do capítulo 5 com a ressurreição da filha de Jairo. Então você tem curas no corpo e culmina na ressurreição da menina que havia morrido, e ele diz, ela dorme. Aí você entra no capítulo 6. Olha que coisa linda. Entra no capítulo 6, o que aparece lá? João Batista, depois de toda aquela história, aquela festa miserável, a mulher pede a cabeça dele, ele vem com a cabeça no prato decapitado. E depois de João Batista ser decapitado, do capítulo 6 ao capítulo 10, presta atenção nisso. Todas as curas estão relacionadas com a cabeça. Nada mais com o corpo, com a cabeça. Desde o capítulo 6, depois de João Batista ser decapitado, todas as outras curas têm a ver com a cabeça. O quê? O cara que é cego é curado, o cara que não consegue ouvir passa a ouvir, o cara que é mudo passa a falar. E aí um desses, a partir do capítulo 6, você sabe, mas tem um que não tem isso. É a mulher cirofenícia, da menina que está demoniada. Não tem isso. Aí você começa a perceber de novo a relação de uma coisa com a outra. Que tem a ver, que nada mais é que as curas são parábolas reais, de realidades espirituais. Quando você vai ver a mulher cirofenícia, ela é curada porque ela fala apropriadamente, espiritualmente falando. Ela ouve, você vê a ênfase no texto dela, ouvir espiritualmente para que Jesus cure a sua filha. Então você começa a perceber que as curas físicas de Jesus é uma dramatização, uma parábola real e dramática da realidade espiritual. Não necessariamente daquele indivíduo, mas como um princípio como um todo. Está apontando para a realidade que vai além do milagre espiritual, da realidade da ressurreição. E quando você tem isso, você vê que no capítulo 6 até o capítulo 16, as curas são tudo na cabeça e culmina em quê? Lembra do 1 a 5? Culmina na ressurreição da filha de Jairo. Dos 6 até 16, culmina onde? Na ressurreição de Jesus Cristo. Não é normal. E essa verdade de que aquilo que ele está fazendo com curas não é apenas uma demonstração de poder cru e nu de cima para baixo, mas é para mostrar de forma real como havia no Antigo Testamento os próprios profetas, eles dramatizavam a realidade espiritual de Israel. De Isaías ficar nu, de Osés ter casado com uma prostituta, de Ezequiel ter que comer comida até com esterco. Para eles dramatizar o que você vê Jesus fazendo, dramatizando suas coisas
suas curas como uma parábola viva. E para demonstrar a realidade espiritual de cada um. Como assim? Ele está aplicando Isaías 6. Vai lá para o capítulo 4 de Marcos. Veja isso como é verdade. Talvez você ache, essa aí é forçação de barra, mas pelo menos você vai perceber esse princípio. Talvez todos os paralelos você diga, cara, uma forçação de barra aí, mas esse princípio permanece. O cego, o mudo, o surdo são exemplos de realidades espirituais ensinadas em Marcos na parábola do semeador. Veja o versículo 12. Depois de ele falar da parábola do semeador, que os não entendem, e aquilo que é revelado é para os pequeninos, mas para os outros não. Para quê? Para quê, Jesus? Versículo 12 de Marcos 4. Para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Aplicação de Isaías 6, de forma clara, onde há ídolos no coração, que são igual a ídolos, que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. E Jesus dramatiza isso das curas, para trazer os discípulos para si. E ele fala isso e mostra isso de forma bela, linda. Então você vê essa verdade da beleza do Evangelho de Marcos, na simetria, como ele começa e ele termina, nos paralelos para mostrar a identidade de Jesus no batismo, transfiguração e crucificação, e da relação entre cura e discipulado. Mas tem mais. A quarta evidência dessa beleza maravilhosa é o discipulado com a cruz. A relação do discipulado com a cruz. O Evangelho de Marcos é dividido nos capítulos de 1 a 8, onde no capítulo 8 é a dobradiça. Você tem a porta, você tem uma dobradiça para você entrar e sair. Você abrir a porta. O capítulo 8 é exatamente aí. Por quê? Porque nos capítulos de 1 a 8, você só tem Jesus celebridade para as pessoas, curando, falando de forma impressionante, e as pessoas ficam maravilhadas com ele. É somente no capítulo 8 em Marcos que pela primeira vez Marcos fala da cruz, que Jesus fala da cruz. É o ponto de virada da narrativa de Marcos, onde Jesus prediz a sua crucificação. E aí, a partir daí, do 8 até o 16, a caminhada dele para a cruz. Mas uma coisa interessante no capítulo 8, que é a dobradiça, algo acontece. Somente Marcos, nenhum outro evangelho faz isso. É a cura do cego em duas etapas. O cabo é cego, ele toca nele, o cabo vê, mas vê o quê? Homens como se fossem árvores. Ele está míope, que nem eu aqui, só vê vulto. E aí depois ele toca de novo, e o cabo passa a ver. Logo depois dessa cura, aí vem a história de Jesus perguntando: quem é que estão dizendo quem eu sou? Aí vem Pedro e diz: tu és o Cristo. Opa, ele está vendo. Pedro está vendo espiritualmente. Ele vai para o céu aí, não é? Quando ele diz: tu és o Cristo. Mas logo depois de Pedro confessar que Jesus é o Cristo, mostrando que ele tem olhos espirituais, como está vendo, mas ele está vendo ainda homens como árvores. Porque logo após, Jesus diz: eu vou ser escarnecido, ser entregue às autoridades e morrer. É o terceiro dia ressuscitarei. O que é que Pedro faz? Sai do céu e vai literalmente para onde? Para o inferno, porque ele diz: não, Senhor, jamais. Aí Jesus diz: você está cogitando, arreda de mim, Satanás, porque você está cogitando coisas de homens. Pedro está exatamente demonstrando o que era aquela cura daquele homem em duas etapas na narrativa, para mostrar essa realidade espiritual do problema dos membros espirituais, dos olhos, dos ouvidos, da boca. E aí os capítulos 8, 9 e 10, que falam sobre o discipulado e a cruz. Porque, de novo, os autores da Bíblia, inclusive Marcos, são gênios da repetição. São gênios de usar repetições de várias maneiras, que você já viu aqui de quiasmo, mas são muitas maneiras que eles fazem. E aqui ele faz isso no capítulo 8, 9 e 10. Primeira vez ele fala da cruz no capítulo 8. Ele ensina sobre o que é ser o discípulo dele através da cruz, que eles não haviam entendido ainda completamente.
Capítulo 9, ele repete a mesma coisa, a predição da cruz. Eles não entendem. De novo, ele ensina o que é ser discípulo à luz da cruz. Aí no capítulo 10, de novo, ele fala da cruz com mais detalhes ainda. Eles não entendem. E de novo, ele ensina sobre a cruz e como a cruz é um instrumento para curar mau funcionamento espiritual da anatomia espiritual daqueles discípulos. Tanto é que tem um inclusio aí. No início, na metade ali do Marcos 8, também vai falar sobre o discipulado e a cruz. O cabo é curado em 2 etapas e o cabo é cego. Como é que termina o capítulo 10? Já viu lá? Capítulo 10, como é que termina? Termina com a cura de Bartimeu, ou do cego. É o ensino do discipulado à luz da cruz. Não apenas o que é escrito, mas como o Evangelho de Marcos é escrito, é belo, mostrando beleza e verdade se convergindo. Porque a cruz é realmente o instrumento de Deus para curar a cegueira e o problema espiritual dos homens. Você acompanhou até aqui? Você consegue ver e lembrar dos paralelos? A voz divina lá no batismo, este é o meu filho. A voz divina lá na transfiguração, este é o meu filho. Mas na cruz, você tem o quê? O silêncio de Deus. Um dos personagens principais junto com Jesus é Deus Pai. Silêncio na cruz. Em parte essa é a verdade, que o Pai estava em silêncio desde o Getsemane. E se você começar a prestar atenção, Deus fala na cruz, mesmo em silêncio. E aqui eu quero que você vá comigo lá para o capítulo 15, porque eu quero que você perceba, depois que ele fez isso, com os olhos, com a repetição do que você está vendo em Marcos, agora veja como é que a crucificação ganha cores, começa a ficar mais linda ainda, mesmo na sua feiura da cruz. Veja como o negócio fica coisa do outro mundo, pelo menos para mim fica. Eu quero que você perceba a cegueira, surdez, e quando eles são mudos dos zombadores lá na cruz. Os caras que estão vendo a cruz, estão enxergando a cruz, veja os sinais de ver, ouvir e falar dos zombadores quando estão lá na cruz. Veja lá, o capítulo 15, versículo 32. Olha isso aí, vamos rápido. Olha isso aí. Eles estão zombando, vamos ver até a partir do 31. Digo de igual modo os principais sacerdotes com os escribas escarnecendo que se diziam: salva os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora na cruz, Cristo, o Rei de Israel. Para quê? Olha aí. Para quê? Para que vejamos e creiamos. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm olhos, mas não conseguem ver a realidade. Eles não conseguem ver o que é real. Tem mais. Veja você, 35 e 36 do nosso texto de Marcos 15. Com Jesus grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu me desamparaste. Veja os zombadores de novo, versículo 35. Alguns do que ali estavam, olha a questão dos sentidos. Os que ali estavam o quê? Ouvindo ao ouvido. Ouvindo isso, o que mais? Olha a boca, diziam. Aí o que é que fazem mais? Vede. Ouvindo, dizendo e vendo, chamam por Elias. Zombando, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam de forma apropriada, têm ouvidos, mas não ouvem de forma certa. É espetáculo um negócio desse. A engenhosidade de uma narrativa como essa, escrita 2000 anos atrás. Mas tem mais, pastor? Tem. Porque eles estão surdos, mudos e cegos. Mas tem um que não. Tem um onde você vê que o mesmo Deus, em silêncio, Ele fala. Aonde? Versículo 39, vai, coisa linda. O centurião, presta atenção agora nas partes dos sentidos. O centurião que estava em frente dele, que ele via direto o jeito de ser crucificado, um centurião experiente, que estava na frente dele, o quê?
vendo, olha aí de novo, não é por acaso que ele coloca as coisas, vendo que assim expirara, que assim ele morreu, assim como expirar é só em Marcos. Como é que ele expirou? Gritando em brada voz. Ele ouviu também, ele viu e ouviu a maneira como Jesus morreu. E aí o que ele diz? Ele podia deixar isso aqui limpo, né? Mas ele fala o verbo. Qual que ele pode inspirar? O que verbo? Disse: aquele centurião vê, aquele centurião ouve, e aquele centurião faz o quê? Fala de forma apropriada. O que ele fala de forma apropriada? Este homem verdadeiramente era filho de Deus. O centurião, que para ele a cruz era vergonha, era uma ignomínia, não podia nem se passar por perto da família romana. E o poder do centurião de Roma era poder de cima para baixo. Esse daí é um maldito, é um desgraçado, é um rebelde, é menos do que um ser humano. E ele está dizendo: na verdade, esse daí é mais do que César. Porque para eles César era filho de Deus. Eles tinham isso escrito. Eles adoravam o imperador. Está aí um judeu carpinteiro. É esse aí que governa. É esse aí que reina. É esse aí que é dono do mundo, pendurado numa cruz. A conversão mais improvável. A confissão e profissão mais improvável. Por quê? Porque o Deus que falou no batismo, na transfiguração, agora fala por meio do seu Espírito, como pregação literal daquela cruz, para curar os olhos daquele centurião, para curar os ouvidos daquele centurião, para curar a boca daquele centurião e professar a única verdade impressionante para salvar o mundo. Porque quando ele diz assim como ele expirara, a técnica literária de Marcos é impressionante. Serve tanto para falar da morte física, de expirar vem do grego de tirar o espírito, do seu espírito humano, mas também tem um outro sentido ao mesmo tempo, é de dar o espírito. De dar o Espírito para que ele pudesse ver, para que ele pudesse ouvir, para que ele pudesse falar e professar que Cristo é o Senhor. E aí você vê a beleza do negócio, que ele faz isso na construção da narrativa, mostrando cores, não por meramente mostrar a beleza, mas através da beleza você vê com mais nitidez a grandeza do Evangelho. Porque ela fazia isso, se repetir e mostrar essas coisas de forma espetacular, e assim do Velho Testamento ao mesmo tempo. Porque a cruz aqui no capítulo 15 de Marcos é cheia do Salmo 22. O versículo 24 do capítulo 15 é uma alusão ao Salmo 22, 18, que fala da repartição das vestes de Jesus e de lançarem sorte. No capítulo 15, versículo 29, é uma alusão ao Salmo 22, versículo 7, quando diz lá que maneavam a cabeça. É um cumprimento de Salmo 22, versículo de número 7. E aí o ápice: Deus meu, por que me desamparaste? É um cumprimento do Salmo 22, versículo 1. Mas tem mais um cumprimento para mostrar como a salvação desse homem foi verdade. Qual é? Finalzinho do Salmo 22, versículos 27 e 28, diz o seguinte: olha que coisa linda, que Marcos, ao trabalhar dessa maneira, diz assim o Salmo 22, 27 e 28: lembrar-se-ão, Salmo 22, 27, do Senhor, e a Ele, olha que coisa linda, cumprimento da promessa de Abraão, e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Como é que Marcos mostra o cumprimento de Salmo 22? Com um centurião, início de alcançar as nações e varrer Roma, não com força bruta, mas pelo poder da fraqueza daquela cruz maravilhosa. Em poucos séculos, o Evangelho varreu aquele império romano, começando com o centurião, com o cumprimento do Salmo 22, mostrando a relação entre cura e a cruz. Consegue ver a beleza? É como você assistir um filme preto e branco
Mesma verdade, mesmas coisas lá. Mas quando você bota cores, você enxerga ainda mais. Ele não escreve de qualquer jeito. Você vê Cristo em toda a Escritura, ele desenvolvendo essa história da redenção de uma forma bela. Como na simetria do início, conforme como ele inicia, ele termina. Os paralelos da identidade de Jesus no seu batismo, transfiguração e crucificação. Da relação entre cura e discipulado, da relação entre discipulado e a cruz. Mas tem mais. Quinta evidência. Intercalações por todos os lados nesse evangelho. Que intercalação? É assim, ó. Ele começa com uma história, aí ele mete outra história no meio e volta para a mesma história que ele iniciou. Ele faz isso direto. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou mais. Ele faz isso. Deixa eu dar só um. Todos conhecem. Lá no capítulo 5, versículos 21 a 24, a história de Jairo pedindo para Jesus: a minha menina vai morrer, vem, socorre. Talvez ele mandou pessoas lá, não é? Para ir lá, outros evangelhos falam isso, outros falam que é ele mesmo que foi por meio dos seus servos. E aí Jesus, no caminho para poder curar a filha de Jairo, vem outra história, bem no meio. Qual é? A mulher está sangrando. E aí, com o médico, a urgência maior qual é? Atender a menina que está morrendo, essa mulher que já tem um bom tempo que está sangrando. Ele para, alguém me tocou, você sabe a história, ela toca nele, ela fica curada. E depois ele volta a história, olha aí, ele iniciou, volta, entra na casa de Jairo, diz que está dormindo, pega a menina, ela ressuscita. É feito para você entender uma história à luz da outra. Você perde quando você não faz isso. A história foi feita de uma maneira bela, para que você possa entender ainda mais a verdade, os princípios e a maneira linda do Evangelho. Quer ver? Deixa eu dar esse exemplo aqui desse aqui. Quantos anos é dito no texto, versículo 25, capítulo 5, que a mulher sangrava? Quantos anos? 12 anos. Aí você continua na narrativa, ele entra na casa de Jairo. No versículo 42 é dito quantos anos tinha a menina que morreu. Quantos anos a menina tinha? 12 anos! É feito de propósito. E daí você pode ter tantas aplicações, tantas verdades para esse evento. Uma pessoa que toca na outra que estava sangrando, de acordo com a lei levítica, a pessoa fica como? Impura. Uma pessoa que pega no morto, fica como? Impura. Mas para Jesus é o oposto dos dois casos. Enquanto que 12 anos atrás tinha uma família muito alegre que tinha nascido uma menininha, estava todo mundo feliz. E no mesmo 12 anos estava a pessoa triste porque tinha adquirido aquela doença que não parava mais. Passasse 12 anos, a outra casa chora porque a menina morre, enquanto que a outra está alegre que foi curada. Você vê impressionante a riqueza de um evangelho desse, que ele faz uma genialidade de repetição. Não é normal. Mas tem mais evidência. Não apenas você vê a simetria, do jeito que ele inicia e termina, não apenas a identidade por paralelos no batismo, transfiguração e crucificação, não apenas a relação entre cura e discipulado e a cruz, e intercalações por todo o Evangelho, mas você também vê o seguinte: antecipação e eco. Esse é o 6º ponto. Eu chamo isso, tem nomes chiques aí da literatura, mas eu chamo simplesmente assim: bizu e déjà vu. Bizu e déjà vu. Mas mesmo lá no Piauí, quando faz vestibular, tem um bizu. Ó, vou dar um bizuzinho para você entender lá na frente. É isso que ele faz. Isso que é teologia bíblica. Você tem aqui uma semente, como diz o Guerra dos Boys, sendo plantada bem simplesinha, e ela vai se desabrochando, se desenvolvendo progressivamente, organicamente, até se esflorescer lá na frente. Ele dá um bizuzinho aqui e sai desenvolvendo até lá. E quando você chega lá no desenvolvendo, aquilo ali também lhe ajuda, ó, que é o déjà vu. Opa, já vi isso. Opa, eu já vi isso falando isso antes. E aí você consegue ver atrás e poder entender melhor o que ele havia dito. É impressionante, ele faz isso direto. O bizu e o déjà vu. Aí
eu acho formidável, um só. Lá no início do capítulo 1, versículos 14 e 15, parece que do nada ele cita uma informação que é despretensiosa, não tem nada a ver. Lá no capítulo 1, versículo 14, que é o início do ministério de Jesus, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus pagar. Para que ele diz aqui que João foi preso? Informação comum, é um embriãozinho, soltou ali. Recebeu o ministério de Jesus, e logo depois, no versículo 16 até o versículo 20, nós vimos aqui, foi o chamado dos 4 discípulos. Você vê a relação de Jesus com João preso, e o chamado de discípulos. Aí você continua lendo a narrativa, lendo. Aí você chega lá no capítulo 6. Lá no capítulo 6, nos versículos de 7 a 13, eles chamam os discípulos para ir para a missão. Eles chamam os discípulos e dizem: vai sem nada, confie na providência de Deus e envia eles. Aí sabe o que ele faz? A intercalação. Ele pega essa história dos discípulos sendo enviados, aí sabe o que ele fala? Que não é de forma cronológica, ele mete no meio a história de quem? Que ele havia dito só de forma embrionária, lá no capítulo 1. João Batista preso. Só que agora a narrativa maior explicando a prisão dele e o fim dele. Ele manda os discípulos, fala do ministério de João Batista, como foi o fim dele, e aí a intercalação volta no versículo 30 do capítulo 6, com os discípulos voltando da missão e relatando tudo quanto haviam feito e ensinado. E aí você para e diz: rapaz, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Quando ele traz o bizu e mostra o déjà vu, ele está ensinando o que é ser um verdadeiro discípulo por meio de João Batista, antecipando e preparando o caminho para ser discípulo de Jesus. Porque logo após os discípulos voltarem a terra, relatando tudo que fizeram, e no meio da história de João Batista, você vê Jesus como um bom pastor, dando comida e providenciando como um bom pastor para aqueles que necessitam. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você quer ser meu discípulo? Quer? Então olhe para João Batista. Eu vou providenciar tudo para você. Como? Não evitando da morte, não tirando você para você não morrer. É você olhar para João Batista e ver que eu vou sustentar você como um bom pastor. Da parte dos verdejantes, de que maneira? De ser fiel até o fim, mesmo que puxe a sua cabeça. Porque lá na frente o que nós temos como melhor providência é a ressurreição. E aqui é o capítulo 6. Lembra? O capítulo 8 é que a dobradiça. O capítulo 8 é quando ele vai ensinar sobre a cruz. Que é o quê? Não, Senhor, você não vai para a cruz, diz Pedro. Diz: arreda de mim, Satanás. E ele ensina: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas veja, essa flor que está desabrochando já tem no bizu de João Batista, no capítulo 6, que é antes do capítulo 8. No capítulo 1, capítulo 6, ele já está dizendo: olhe para João Batista, preparando o caminho de que você, para me seguir aqui de João Batista, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após mim. Que é evangelho? Como pode explicar um negócio desse? Só pode ser o Espírito de Deus através de um homem fazendo algo tão belo, tão rico, tão impressionante. Você vê a beleza desse evangelho na simetria do jeito que ele inicia e termina, nos paralelos, na forma linear, nos paralelos ele mostra a identidade de Jesus no seu batismo, transfiguração e crucificação. Você vê isso na cura e no discipulado, você vê o discipulado e a cruz, você vê nas intercalações, e você vê no bizu e déjà vu. E por último, para terminar, ir embora, para descansar um pouquinho e voltar para mais. Ele usa um artifício literário chamado
ironia. Por todos os lados se tem. Por todos os lados da narrativa. Mas tem um que eu queria gastar tempo com vocês para terminar. Fala para o capítulo 14, versículo 65. 14, 65. Jesus aqui está no Sinédrio, sendo julgado de forma injusta e declarado como réu de morte, porque havia dito para o centurião, lembrando do Salmo 2, porque o centurião lembra do Salmo 2. Ele fica agoniado, não vai responder não as acusações contra ti, Jesus, e ele fica calado. Aí ele solta um que ele sabe que Jesus vai falar. Ele diz assim: tu és o Cristo. Olha, o Cristo já é menção lá, o Messias, a palavra Messias é Cristo no Salmo 2. Tu és o Cristo, aí é que completa o Salmo 2 mesmo, o Filho do Deus bendito. Aí Jesus não fica mais calado. Jesus abre a boca e diz: Jesus nunca falou que ele era divino. Olha o texto aí. Tu és o Filho do Deus bendito, que ele diz: eu sou, e verás o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, Daniel 7, e assentado à destra do Todo-Poderoso, Salmo 110. Tanto é que ele falou que era Deus, que o homem não aguentou, se rasgou todo. É blasfêmia, que é na verdade o desenvolvimento de Marcos 2, quando Jesus disse que perdoava pecados e escritas. É blasfêmia. E aqui no final de novo, as autoridades, é blasfêmia. O que mais precisamos? Consideraram ele réu de morte. Ele não parou por aí. O versículo 65 diz assim: puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir o rosto, e dar-lhe murros, e dizer: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Eles estão zombando de Jesus aqui. Tu não disse aí que é profeta? Não foi não? Tu acabou de profetizar que você vai vir nas nuvens do céu, que a gente vai ver. E ele vai ver você assentado à destra de Deus Pai. Você acabou de profetizar. Vamos embora, quero ver se você é profeta mesmo. É que eles cobrem o rosto dele. Nos outros evangelhos diz que eles descobriram e começaram a bater nele, esmurrar ele no rosto e dizer: profetiza, quem foi que te bateu? Tu é lá profeta coisa nenhuma. Você é um charlatão, um falso profeta. Não sabe dizer nem o que aconteceu há um segundo atrás. Zombando, como diz o Piauí, mangando nele, cuspindo nele. E aqui está o artifício literário espetacular, chamado ironia dramática, onde o leitor, como eu e você, de 2000 anos lá na frente, sabe mais dos que os personagens que estão lá dentro. Eles estão zombando de Jesus, dizendo que ele é estúpido, não é profeta porra nenhuma. E no momento que ele está fazendo isso, você, como bom leitor, lembra da intercalação? Lembra não? Aqui no Sinédrio começa a história com o quê? Com Pedro se aquentando com os soldados enquanto Jesus entra no prédio. Ali ele fica se aquentando. Aí a narrativa sai do quintal onde Pedro está se aquentando, vai para dentro lá do prédio do Sinédrio, onde isso aqui que eles estão zombando acontece. Só que a narrativa não para por aí, ela volta para o versículo 66, capítulo 14, e vai até o versículo 30, 72, mostrando o quê? Mostrando o quê? Para você e eu, que os personagens não têm nem noção do que está acontecendo. Pedro nega uma, Pedro nega duas, Pedro nega três. No momento que eles estão zombando de Jesus, que ele não é profeta, coisa nenhuma. No momento daqueles estão batendo nele, dizendo que você é profeta, coisa nenhuma. Está se cumprindo a profecia de Jesus, que Pedro havia de negá-lo 3 vezes, no capítulo 14, versículo 60, no capítulo 14, versículos 30 a 31. No momento em que eles estão zombando de Jesus, ao dizer que ele é um falso profeta, eles mesmos, naquele mesmo momento,
estão mangando, batendo, cuspindo nele, estão cumprindo a profecia de Jesus sobre a zombaria dele, sobre a violência dele, e até o ponto de cuspir nele. Foi uma profecia de Marcos 10, versículo 34, onde lá iriam escarnecer dele, cuspir nele, e ele sem dizer uma palavra. Jesus não fala nada. Deixa eu e você, leitores de 2 mil anos na frente, entender o quanto eles são estúpidos. Que lindo! Que literatura espetacular! Jesus, sem dizer uma palavra, ele deixa você, leitor, saber que é um cumprimento do Salmo 2. Peraí, Salmo 2? Lembra que o sumo sacerdote falou do Salmo 2? Marcos pega isso e mostra como Jesus zomba da zombaria deles. Como Deus zomba da zombaria deles. Eles estão zombando, mangando, rindo de Jesus, dos escarnecedores. Mas esses escarnecedores não sabem nem o mínimo que está acontecendo fora do prédio. Porque essa é uma alusão do Salmo 2. Porque quando o sumo sacerdote pergunta no versículo 61 do capítulo 14 se ele é o Cristo, filho do Deus, do bendito, ele faz referência ao Salmo 2. E aqui, sem Jesus dizer uma palavra, Jesus está zombando da zombaria rebelde deles, como o Salmo 2 prediz que Deus ri dos céus. Ri! E é o cumprimento do Salmo 1 também, porque tem aqueles que não sentam na roda dos escarnecedores, que é a mesma palavra, de zombaria. O Deus dos céus do Salmo 2 zomba dos escarnecedores do Salmo 1. E Marcos, além de fazer todas aquelas citações dele próprio e repetição dele próprio, ainda faz alusão ao Salmo 2 e ao Salmo 1, para todos nós aqui do século 21 rir da zombaria deles e ver a glória do nosso Deus. Uma ironia impressionante do Evangelho. Por quê? Porque a verdade do Evangelho, onde Pedro não negou a si mesmo, naquele momento ali, quando ele negou 3 vezes. Ele não negou a si mesmo, negou a Jesus. Não tomou a sua cruz para seguir a Jesus naquele momento. Ele chora no final do capítulo 14, não com choro e lágrimas de crocodilo, mas no momento que Jesus, ele, aquele que negou ele mesmo, Jesus negou a si mesmo, ele estava disposto a tomar cruz naquele momento do sinédrio, para ganhar de volta a vida do seu discípulo pecador, frágil, miserável, e ganhá-lo ali naquele sinédrio. Jesus negou a si mesmo e estava disposto para tomar a cruz pelo seu discípulo Pedro. Que graça maravilhosa! E que graça contada da melhor maneira possível, da forma mais bela possível, da forma mais extraordinária possível. Lindo! Ironia, intercalações, ecos da narrativa, bisus, alusão ao Salmo 2, a graça maravilhosa, tudo ao mesmo tempo em harmonia para transmitir uma mensagem simples do Evangelho, que uma criança pode entender. De tantas camadas, tem uma mensagem simples que uma criança pode compreender. Isso que nós chamamos de sublime. Sublime. Esta é a literatura que tem profundidade com simplicidade. É lindo demais. E mais ainda, é tudo baseado não em ficção de C.S. Lewis ou J.R. Tolkien, que consegue inventar com suas imaginações. Ele está usando história do que realmente aconteceu. É para fazer, sabe o quê? Para tocar o teu cérebro, criança. É para você ficar impressionado, mais do que qualquer filme ou narrativa desse mundo. E aqui é onde você vê beleza, verdade, bondade, tudo isso convergindo num evangelho simples como esse de Marcos. É como o pai da teologia bíblica agarrado aos bois uma vez disse. Preste atenção.
Na Bíblia, que é o nosso tema, promessa boa, Cristo e toda a Escritura. Isso é teologia bíblica. Progressividade orgânica em uma história só do início ao fim. Culminando aqui um evangelho desse. Diz assim, na Bíblia, há uma organização mais refinada, mais complexa, mais sofisticada do que a textura de músculos e nervos e o cérebro do corpo humano. Que as várias partes da Escritura estão entrelaçadas e correlacionadas de uma maneira mais sutil e delicada possível. Cada uma das partes sensíveis à impressão recebida de todas as outras partes. A parte é perfeita em si, mas ao mesmo tempo depende do resto. Enquanto nelas e por meio delas, tudo vibra com um princípio unificador, a verdade viva do Espírito de Deus. É por isso que com conferências como essa reformada, nós podemos declarar com toda a força que adoramos o Deus do Pai, adoramos o Deus do Filho, e nós somos teólogos do Espírito Santo. Nós adoramos o Espírito, glória a Deus, porque nos gloriamos nele. Nós vemos a beleza desse Espírito maravilhoso, que sem ele nós não podemos crer no Evangelho, não podemos nos arrepender para o Evangelho, e não podemos ver a beleza do nosso Mestre Jesus numa narrativa espetacular como essa. É para você sair desse congresso louco para ler a Bíblia da promessa à glória e enxergar Cristo em toda a Escritura, cheio do Espírito Santo, para a glória do Deus Pai. Amém. Como é que você sabe que uma música é bonita? Como é que você sabe que uma melodia é linda? Quando você tem ouvidos para ouvir. Ouça. Como é que você sabe que a Bíblia é uma verdade escrita de forma bela? Leia com o Espírito Santo. Esse é o momento, querido irmão e minha irmã, onde você adora a mente de Deus. Você está preocupado agora quando você está sentado, você está preocupado do uso ou aplicação da Bíblia para o seu dia a dia. Não me entenda mal. O uso de aplicação para o seu dia a dia, para o seu casamento, para o seu trabalho, para o seu relacionamento, para todas as coisas de sofrimento, são inevitáveis. A Bíblia vai aplicar em todas as áreas da vida, de forma bela e impressionante. Mas, quando você vê a beleza da Escritura e da sua verdade bela, você sabe que tem um valor intrínseco na Bíblia, intrínseco na palavra de Deus, independentemente de aplicação. Você consegue perceber que a mente de Deus não é um meio para outro fim, mas que é o fim, o destino final, para você ficar impressionado, admirando e adorando a mente de Deus Pai, a mente de Deus Filho, a mente de Deus Espírito Santo, na pregação de todo domingo, do púlpito da sua igreja. Que Deus impressionante eu tenho! Está a sua imaginação capturada pelo Espírito para ver e admirar a beleza da mente de Deus, objetivamente revelada nas Escrituras, que vai além do seu uso e aplicabilidade? Então deixe o seu coração papocar com adoração, como os salmistas de Salmo, como os salmistas de Paulo. Eles adoraram a mente de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando eles disseram o seguinte, Salmo 92, versículo 5: quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. Ou o Salmo 139, versículo de número 17, que diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, é como é grande a sombra deles. Ou para você sair daqui, quem sabe até cantando um dos corinhos que nós amamos da aprendida de criança, que agora me emociona cada vez mais a entender a beleza dessa Bíblia da mente de Deus, que é inigualável. Quando nós dizemos com o apóstolo Paulo, com toda a força do nosso coração,